tá aumentando muito o interesse da própria ciência e da medicina para entender um pouco mais sobre esse fenômeno que acontece quando a pessoa passa ali pela experiência de quase morte, né? Sim. Então, assim, para a pessoa entender o que que é uma experiência de quase morte, uma pessoa que passou por um trauma, uma queda, um choque, um afogamento, e naquele momento de angústia, onde teoricamente o cérebro da pessoa está se desligando, está desligado, em vez dela simplesmente ficar ali apagada, ela começa a ter fenômenos que são, a princípio, que ninguém acharia que teria. Então, uma pessoa ela se vê fora do próprio corpo, ela se vê passando por um túnel de luz, ela vem encontrando um ser, às vezes um parente falecido. Enfim, tem uma série de ocorrências nessa experiência de quase morte. Os médicos, falando a parte de ciência, falando de medicina, o médico, o que ele pensa? Não, isso aqui é alucinação. Como é que alguém que está morrendo fala que escutou que na hora da cirurgia lá o que estava acontecendo? Não. Só que a medicina ela não consegue negar, dizer que aquilo ali é alucinatório, que é fantasioso. Por quê? Porque os relatos eles são muito coesos, eles são muito precisos. Então, agora, muitos médicos também têm o seu viés, às vezes, religioso. Ah, sim. Então, como é que o médico vai falar, não, existe vida após a existe saída do corpo? Não, mas a minha religião não acredita nisso. Mas ele é médico. Tem outros, por outro lado, outras pessoas que são mais abertas, que já entendem que certos fenômenos, certos relatos, por exemplo, em ambulatórios, em locais ali que eles estão sendo monitorados, já bate muito e não tem como falar que aquilo é um processo de delírio, um processo de fantasia. Então, qual que é o viés também de quem quer estudar a experiência de quase morte? Como é que ela lida com isso? Porque o olhar religioso, se a gente for olhar assim, ele pode dar o viés que ele quiser, ele pode negar, ele pode afirmar. Então, na própria experiência de quase morte, tem certo, vamos dizer assim, tem certo contrafluxo, tem certa dificuldade dentro do próprio meio ali por não aceitar aquilo. Vocês viram que teve agora aquele podcast sobre religião e ciência, que Ah, foi quase 11 O horas, debate né? de 10 horas e meia lá. É. sobre evolucionismo e criacionismo, né? Então, e tem gente ali que da área religiosa que tem até um viés científico, que ele fala o porquê quer estudar, né, dinossauros, eles querem todo enviesar. É, para uma crença pré-existente, né? Seria o que Esse o Gabriel é explicou, viés, né? Exatamente, por uma crença ele viés do quer enviesar. pesquisador, né? E sabe uma coisa que eu queria também escutar um pouco do Eduardo aí, porque, assim, o que eu entendo de experiência de quase morte, né? A pessoa tá passando ali por uma situação traumática, um acidente, enfim, ela passa por uma situação extrema, e aí ela vai ter, então, um choque, um impacto ali, e ela vai ter uma experiência fora do corpo. Então, a pessoa passa por um acidente e ela, de repente, na maioria dos relatos, né, Alexandre, as pessoas falam que vem o próprio corpo e daí depois desencadeiam outros tipos de Ver o experiência. próprio socorro, às vezes, médico. Vem a ambulância chegando, ou o médico, ele na mesa de cirurgia E ali, muito, né? muito importante a gente falar só que muitas vezes dessas vezes, na verdade, a maioria dessas vezes, quando tem um suporte técnico ali, dá pra atestar que realmente tá em morte clínica mesmo. A pessoa, ela não Sim. tá, tipo, realmente Tem até não tem não sei se vocês batimento. viram uma série no Netflix, o nome da série é Vida Após a Morte. Ah, tem o primeiro Sim. episódio. E o primeiro que- episódio, GQ. pra ser sincero, eu não gosto. Essa série em si. Tem alguns episódios que eu não gostei muito, mas o primeiro e o quarto foram os que eu mais gostei. Eu O tenho a primeiro mesma e o opinião. último. O primeiro e o último. O primeiro é sobre a experiência com as mortes, que eu achei muito interessante. E o último, eu não esqueci, eu esqueci o que é É agora. de mano. reencarnação. Era uma sobre vidas passadas. Vidas Que o menininho lá veio, ele lembra da vários Segunda relatos. Guerra, que ele Não, tava... e tem um menino também, bem isso, e um dos meninos também fala assim, ele, 4, 5 anos de idade, fala, eu tenho saudade da minha outra mãe e tal. Como assim outra mãe? Tal. E aí foram Bem investigar. jovenzinho, né? Muito, e ele vai lá e lembra exatamente e encontra quem é a outra mãe e tinha realmente tido um filho que faleceu há pouco tempo. Esses casos realmente Então, são muito acachapantes, assim, né? E aí, sabe o que eu queria entrar no assunto aqui, Eduardo? Porque é o seguinte, então a pessoa ela vai passar por uma situação absolutamente extrema lá, um acidente, ela realmente, como o nome diz, ela quase morre, Uhum. pra chegar no final das contas e ela descobrir que existe experiência fora do corpo. Então, muitas vezes, inclusive nesses relatos, né, Alexandre, a gente percebe assim que é o antes e o depois da experiência quase de morte, porque o que acontece? A pessoa tá vivendo a vida dela completamente aquela vidinha padrão, meio robotizada até, né? Acorda, trabalha, come, dorme. Então, ela fica nessa rotina. Então, quando ela passa por uma experiência de quase morte dessa, Muda a ela vida. muda a vida dela, porque ela vê, pô, peraí, não é só isso a vida, né?
E aí eu lembro de um relato que você trouxe de como que foi a tua primeira experiência fora do corpo lá. E assim, ó, só pra fazer o gancho antes de você entrar pra resposta, que, pô, não precisa a gente passar por uma experiência dessa pra descobrir que existe Exatamente. experiência De fora do quase corpo, morte, né? né? Pô, quer dizer assim, pra eu descobrir se existe experiência fora do corpo, eu vou quase bater meu morrer. próprio carro lá pra quase morrer? Não. O que que a gente pode estar fazendo e aonde que a gente pode investir? O que que a gente pode estudar para que não seja necessário a gente passar por uma situação tão extrema dessa, né? Não, e eu acho que é interessante a gente pensar que é exatamente o que a gente se propõe aqui na Conscienciologia é conseguir estudar essas questões que a gente chama, que a gente entende como espiritualidade ou questões extrafísicas que a gente chama até na Conscienciologia de uma maneira é, científica, de uma maneira prática, não de uma questão simplesmente religiosa, como a gente comentou antes. Você fala assim, por exemplo, Mística. pô, mística, eu acredito nisso porque é assim. Ah, não, porque alguém me disse. Não, a gente usa técnicas para de fato conseguir estudar e, como você falou, poder antecipar essas questões de não preciso ter uma experiência de pós-morte ou ter um trauma, como o Alexandre comentou, para ressignificar minha vida. Porque até um dado importante que, se a gente parar para pensar, o maior medo das pessoas na humanidade é o medo da morte, né? Que é a tanatofobia. Então, as pessoas passam pela vida toda com esse medo. Então, na Conscienciologia, a ideia é a gente conseguir estudar essas questões extrafísicas de uma maneira científica. Mas, Ó, mas só um pouquinho, esse é o poder também do conhecimento, porque fala assim, por que as pessoas muitas vezes não têm? Porque elas nem sabem que existe, elas não sabem nem que existe experiência fora do corpo. Então, infelizmente, a EQM tem que vir como uma medida assim, drástica, quando a pessoa não sabe que... Agora tem casos raros, por exemplo, não sei se vocês viram, acho que se não me engano, acho que ele chama Lindbergh, um dos primeiros que atravessou o Atlântico por avião, lá na década de 20. Ele estava ali depois de quase 24 horas pilotando o avião para não cair no sono, numa névoa, de repente, quando ele se dá conta, ele está olhando o avião dele de fora do corpo. Ele vendo, inclusive, o chamado cordão de prata, que é aquela ligação energética no corpo dele, ele ficou vendo de cima. Ele falou, mas eu tô ali embaixo. Isso é um Então, relato famoso? é um relato, porque ele estava assim, ele estava olhando para o horizonte depois de 20 e tantas horas pilotando. Foi um dos primeiros a atravessar o Atlântico de avião. E ele estava assim, olhando para o horizonte, sabe aquele olhar perdido, tentando não dormir. E de repente, quando ele se dá conta, ele se vê de cima. Então, relatos assim na própria humanidade tá cheios, mas Desde a antiguidade. desde a antiguidade, mas é tão pouco e as pessoas nem para elas saberem que existe experiência fora do corpo. Por isso que às vezes tem que ter uma medida dessa. E por isso que é tão importante o trabalho que a gente faz, de esclarecer, de falar, gente, existe isso, vamos praticar. E é sempre importante falar desse contraponto, porque senão a pessoa pode falar assim, pô, mas se tá tanta gente tendo EQM, experiência de quase morte, e muda a vida da pessoa, pô, então eu vou fabricar um acidente aqui Tem muito aquela pra crença eu também. ter essa expansão de consciência, né? Mas quer dizer, o ponto é justamente esse, não precisa passar por essa situação extrema, né? Existem meios de você alcançar a experiência, e também não precisa ficar 24 horas acordado, né, pra se descolar do corpo. Então, você assistiu um corte do ConsciencioCast, e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.